Caros alunos, olá, aqui é a professora Taina, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos estudar sobre os princípios gerais e específicos do direito do trabalho. A aula de hoje a gente vai focar tanto nos princípios gerais, princípios constitucionais que você consegue trazer e tem sim correlação com o direito do trabalho, como também vamos focar nos princípios específicos, vinculados e próprios ao direito do trabalho. Dentre os princípios gerais, o primeiro princípio que a gente vai falar aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando se fala de princípios em geral, já sabemos que princípios são norteadores, né? São marcos iniciais, são pressupostos iniciais, são mandamentos nucleares do ordenamento jurídico, né? Os princípios eles servem como uma forma de integração do ordenamento jurídico, de completude do ordenamento jurídico. Então, é inevitável falar da sua importância no ordenamento jurídico como forma de integrar, como forma de trazer completude a esse nosso sistema. E dentre esses princípios, não podemos esquecer um dos princípios gerais, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Coloquei aqui para vocês. O princípio da dignidade da pessoa humana foi aquele marco que até falamos na nossa aula anterior sobre o histórico do direito do trabalho. A grande importância do princípio da dignidade da pessoa humana foi exatamente superar aquela visão do empregado como apenas uma coisa, do empregado como visto apenas uma mão de obra. Foi superar essa visão escravocrata para uma visão social. Olhar agora aquele empregado como um ser sujeito de deveres, de obrigações, de direitos, né? Olhá-lo realmente com uma visão mais social, ou seja, superar aquele entendimento de coisificação do homem, aquela visão do homem como coisa, como mão de obra apenas. Então, é inevitável o princípio da dignidade humana para a área trabalhista. Na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele, a partir da CF de 88, veio como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Então, ele está lá no artigo 1º da Constituição. Então, o grau de importância dele e dessa correlação com o direito do trabalho é inevitável. Princípio da boa-fé. A boa-fé é um princípio constitucional que também vem para cá, para a área trabalhista, que também foi recepcionado pelo direito do trabalho. A boa-fé contratual, a boa-fé pré-contratual, ou seja, antes do contrato tem que ser analisada, a boa-fé dentro de um contrato tem que ser analisada, tem que ser respeitada. Isso vocês já viram lá em direito civil, quando falaram sobre o Instituto Contrato. Contrato da área trabalhista não é diferente. A boa-fé, o empregado, o empregador, o contratante, o contratado precisa utilizar e precisa estar atento a todas as situações de boa-fé, de honradez, de clareza entre as partes, entre as cláusulas. É óbvio que esse princípio não poderia estar de fora quando se fala de área trabalhista. E aí, avançando, princípio da razoabilidade. Na verdade, o princípio da razoabilidade não é um princípio apenas trabalhista, né? Tanto é que ele é um princípio geral, um princípio constitucional. O ordenamento jurídico trabalha com isso. Razoabilidade, adequação, aquele binômio, adequação e necessidade, proporcionalidade, todas essas dinâmicas de equilíbrio entre as partes são utilizadas não apenas no direito trabalhista, mas em todas as áreas, em todas as searas do ordenamento jurídico. Precisa haver razoabilidade. O juiz, quando decide um caso concreto, ele usa dessa razoabilidade, né? Ele analisa a CLT, ele analisa a jurisprudência, mas sempre utilizando dessa razoabilidade. E aí, trazendo para a área trabalhista, que muitas das vezes a gente acaba achando que ela sempre pesa para o empregado, mas pode ter certeza que o juiz, na análise da sua convicção, ele usa muito dessa razoabilidade. É razoável dar essa medida? É razoável tomar essa postura nesse momento para uma das partes? Então, isso é muito visto, é muito comum também para a área trabalhista e precisa ser analisada. E aí, superando esses princípios gerais,
O foco da aula hoje é realmente os princípios específicos do direito do trabalho. Quais são os princípios que são vinculados, individualizados para a área trabalhista? E aí o primeiro princípio, que é o que a gente chama princípio mãe do direito do trabalho, é o princípio da proteção. É a base do próprio direito do trabalho, olha aí, impondo que o Estado, por meio de regras mínimas, limite a autonomia de vontade das partes, empregado e empregador. Turma, caros alunos, quando a gente fala de contrato, a principal característica de contratos é o quê? É a liberdade das partes, é a autonomia que as partes têm dentro de um contrato. Essa é uma das características principais de um contrato. O contrato trabalhista também tem essa característica de autonomia, de liberdade, de negociação das partes, mas é óbvio que se precisa de uma limitação para isso. É óbvio que se tem patamares mínimos que devem ser respeitados, e aí vem o princípio da proteção, né? Tentar trazer aí proporcionalidade para essas partes, colocar ditames mínimos, regras mínimas, limites de razoabilidade para que se proteja essa relação laboral. Até coloquei um exemplo para vocês aí: empregado demitido durante o período em que se encontra afastado por acidente de trabalho. Não é permitido. Empregado que encontra-se afastado por acidente de trabalho, ele não pode ser demitido. Por quê? Porque tem o princípio da proteção, em que resguarda essa relação, em que resguarda o empregado enquanto hipossuficiente da relação. Vocês vão ver que existe esse termo hipossuficiente, ele é muito utilizado para a área trabalhista. Hipossuficiente tem muito a ver com esse princípio da proteção. O princípio da proteção, ele olha o empregado como hipossuficiente, ou seja, como a parte mais fraca dessa relação. Inevitavelmente, o empregado é de fato a parte mais fraca da relação. E quando a gente fala que a parte mais fraca, a parte hipossuficiente, não estamos falando de uma análise econômica, tá? Não estamos analisando que o empregador tem um poder econômico maior do que o empregado. Não é essa análise. Falar que ele é hipossuficiente quer dizer empregado e empregador nem sempre estão no mesmo nível de negociação, nem sempre estão no mesmo nível, no mesmo patamar, tá, de ajuste, de negociações. Então, nesse sentido, precisamos criar medidas de proteção. Olha aí o princípio da proteção. Medidas de proteção para proteger esse hipossuficiente, tá? Para que ele consiga ter equilíbrio nessa relação e consiga ter margem para algumas discussões na área trabalhista. Então, analisar o empregado como hipossuficiente. O que é isso? Analisar um empregado como sendo a parte mais fraca na relação. Isso vem aqui do princípio da proteção. Proteger aquele mais fraco da relação, proteger aquele que está em desigualdade nessa relação. E aí, os grandes dispositivos de proteção da área trabalhista é exatamente por isso, porque verifica que o empregado precisa dessas proteções, senão ele fica ao bel prazer do empregador, né? Fica ao bel prazer de condutas arbitrárias, de condutas abusivas do empregador. Ele precisa de regras de proteção para que ele consiga estar no mesmo patamar de igualdade. Esse é o princípio mãe quando se fala de área trabalhista. O princípio da proteção, ele se subdivide em 3 patamares, em 3 outros subprincípios. Alguns doutrinadores chamam de subprincípios. O princípio da proteção, ele tem 3 outros paradigmas que são analisados. O primeiro é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. O que é esse princípio da norma mais favorável ao empregador? Segundo esse princípio, havendo 2 ou mais normas, estatais ou não, em eventual conflito, será aplicado sempre aquela norma mais favorável ao trabalhador, ou seja, havendo mais de uma norma aplicável ao mesmo trabalhador, prevalecerá a que for mais favorável. Ou seja, quando tiver 2 ou mais normas em eventual conflito, não se sabe qual aplicar naquele momento, naquele caso concreto, você vai sempre analisar qual é a norma mais favorável.
Qual é a norma que traz mais benefícios ao trabalhador? Então é essa que eu vou aplicar. Olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. Em regra, as horas extras devem ser remuneradas com acréscimo de 50% ao valor da hora normal. Isso está lá na Constituição Federal, isso está lá na CLT. Mínimo, tá? Leia-se. Mínimo de 50% da hora normal. Se no contrato de trabalho existir uma norma coletiva informando que a hora extra será remunerada com acréscimo de 70% ao valor da hora normal, esta última prevalecerá. Por quê? Porque 70% em cima da hora normal é muito melhor, é muito mais benéfico para o trabalhador do que receber em cima de 50%. Então, se porventura em algum momento estiver um conflito, aplica-se qual? Aplica-se a norma que aplica-se a Constituição Federal que determina que é 50% ou aplica-se a norma coletiva individual que foi determinada em 70%? Nesse conflito, utiliza-se o princípio da proteção no paradigma princípio da norma mais favorável ao trabalhador. A norma que for mais favorável, que trouxer mais benefício, é essa que eu vou aplicar. Ok? Nessa discussão aqui de norma mais favorável, a gente até chega aqui ao ponto quando a gente fala de hierarquia das normas, né? Hierarquia das normas, aquela pirâmide lá de Kelsen que vocês aprenderam em direito constitucional, Constituição Federal está no topo, todas as normas abaixo da Constituição Federal são normas infraconstitucionais, né? Que uma norma infraconstitucional não pode se sobrepor a uma norma constitucional. Tudo isso é válido e é verdade. Mas quando se fala de área trabalhista, essa rigidez da pirâmide não é tão observada. Por quê? Porque em vez de apesar da Constituição, foi exatamente esse exemplo que eu coloquei para vocês, apesar da Constituição prever 50% de aumento em cima da hora normal, se tiver uma norma infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que determina um percentual maior, como no exemplo, 70%, qual é a norma que eu vou aplicar? Apesar da norma infraconstitucional, né, estar abaixo da Constituição, né, eu vou aplicá-la. Por quê? Porque ela tem um princípio da proteção que para a área trabalhista que se tem que trazer, e mais, ela ainda é um subprincípio do princípio da proteção, que é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Ou seja, a gente não consegue trazer aí aquela discussão que para a área trabalhista, aquela rigidez da pirâmide acaba sendo um pouco flexibilizada. Perfeito? Vamos dando continuidade. Um outro subprincípio é o princípio da proteção, é o princípio da prevalência da condição mais benéfica ao trabalhador. Esse princípio informa que toda a situação mais vantajosa, mais benéfica, é oferecida ao trabalhador de modo habitual em contrato de trabalho ou regulamento, seja por lei ou por contrato, e ainda tacitamente prevalece e não poderá ser suprimido. O que é isso? O princípio da prevalência da condição mais benéfica. Todas as vezes que o empregado tiver uma condição que ele já utiliza dessa condição por um certo tempo, ou seja, já é habitual isso no contrato dele, tá? Não é algo transitório, não é uma vantagem que ele recebeu e foi tirada logo em seguida, não. É uma vantagem que ele já recebe por um certo tempo, existe a habitualidade, isso já se incorporou no contrato dele. Se isso já se incorporou no contrato dele, não dá para mudar, para suprimir, para retirar essa vantagem. Isso é que é o princípio da prevalência da condição mais benéfica. Se o empregado tem uma condição benéfica dentro do seu contrato, essa condição benéfica não dá para ser suprimida, não dá para ser reduzida. Óbvio, tudo isso vai ser analisado dependendo do caso concreto. Existem situações de flexibilização. Vocês sabem que nenhum princípio é absoluto, tá? Muito menos esse princípio. Mas, em tese, o que já se incorporou nesse contrato de trabalho, por ser algo benéfico, não dá para mudar pelo bel prazer do empregador. É esse o sentido. Olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. Um exemplo, trabalhador é contratado para laborar com carga horária de 20 horas semanais,
com salário de R$ 1.500. Depois de 2 anos, o empregador, sem aumento de salário, impõe que agora ele labore com carga horária de 30 horas semanais, em regra, né? Com 30 horas semanais, em regra, prevalece a condição mais benéfica ao empregado. Esse exemplo que eu coloquei aí o empregado trabalhou por 2 anos, olha aí, olha a habitualidade, não foi algo que ele trabalhou por 1 mês, foi retirado, não, ele trabalhou por 2 anos, com uma carga horária de 20 horas semanais, ganhando R$ 1.500. Depois de 2 anos, o empregador faz o quê? Aumenta a carga horária dele de trabalho, sai de 20 para 30 horas semanais, ganhando o mesmo valor. Peraí, cadê a condição? Qual é a condição que prevalece? A condição mais benéfica, né? Ou seja, essa discussão aqui, pessoal, também tem a ver com o que a gente chama de alteração contratual lesiva. Toda alteração contratual que é lesiva, que prejudica o empregado, também tem que ser analisada, também tem que ser revista, tá? Óbvio, existe flexibilização para isso, dependendo de algumas situações, você vai analisar, mas em tese, em regra, vai sempre prevalecer a condição mais benéfica. Em regra, não pode haver alteração contratual trabalhista de forma a lesionar, de forma a prejudicar normas trabalhistas já incorporadas pelo empregado. Perfeito. Vamos dando continuidade. Princípio do indúbrio pró-operário, ou indúbrio pró-mísero, como alguns doutrinadores colocam. O que é isso? Na dúvida, em prol do operário. O mencionado princípio orienta que o aplicador da lei, quando estiver diante da norma da qual se possa extrair mais de uma interpretação, deve optar por aquela que for mais favorável ao trabalhador. Na dúvida de interpretação, aplica-se a norma mais favorável ao trabalhador. Exemplo: em sede de ação judicial e requerido pelo empregado acidente de trabalho, contudo, o laudo pericial ora informa que houve incapacidade parcial, ora informa que a incapacidade é total, gerando assim dúvida. Nessa hipótese, na dúvida, o laudo será interpretado de forma que melhor favoreça o empregado. Olha o princípio do indúbrio pró-operário. Na dúvida, não sei se eu aplico, no caso concreto aqui analisando, a perícia que foi mais favorável, a perícia que foi menos favorável, porque uma perícia diz que ele teve incapacidade parcial, na outra perícia diz que ele teve incapacidade total. Qual é que eu aplico? Eu aplico a que é mais vantajosa para o empregado, né? Na dúvida, se há dúvida como interpretar, eu aplico em favor do operário. Ok? Vocês percebem que todos os subprincípios do princípio da proteção sempre se remete à matriz do princípio da proteção, que é qual? Analisar, enxergar um empregado como hipossuficiente, como aquele que está em um patamar inferior ao seu empregador. Você percebe que todas as medidas que são feitas é sempre para tentar protegê-lo, já que ele é hipossuficiente, já que ele não está no mesmo patamar de negociação, então vamos dar privilégios, normas em que ele fique protegido de algumas situações arbitrárias e abusivas do empregador. Os 3 subprincípios sempre se remetem ao princípio da proteção, no intuito de ver o empregado como hipossuficiente nessa relação. Perfeito. Vamos dando continuidade. Princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade é aquele que ele vai analisar o que realmente acontece no contrato de trabalho. O importante na análise do juiz, no caso concreto, é analisar o que realmente, de fato, acontece naquele contrato. E não a verdade apenas formal, aquela verdade que está ali documentada no processo, mas que de fato não condiz com o que realmente acontecia nesse contrato de trabalho. É muito comum em ações trabalhistas
Principalmente, vou dar um exemplo aqui de empregado doméstico. Ou então, nem só de empregado doméstico, mas de pessoas que possuem pouco esclarecimento sobre direitos. É muito comum o empregador fazer o quê? Dar para o empregado um monte de documentos para ele assinar, né? Às vezes nem regulariza a situação de trabalho, de emprego, mas próximo a esse empregado ser demitido, o que o empregador faz? Dá um monte de documento para ele assinar, que ele recebeu férias, que ele recebia um salário mínimo, ou até mais que um salário mínimo, que ele teve férias gozadas, que ele teve 13º, tá lá, tudo na documentação tá ok. Mas quando você analisa de fato, quando você analisa uma prova testemunhal, quando você analisa outros meios de prova, você percebe que o contrato realidade não era esse. O contrato realidade não mostra o que a documentação está comprovando. Então, o direito do trabalho, ele vai primar pela realidade. O que realmente acontecia naquele contrato de trabalho, como eram realmente as condições daquele local de trabalho, quais eram as condições a que esses empregados estavam submetidos, e não só o que está documentalmente comprovado. Ok? Coloquei até aí em negrito para vocês para chamar a atenção. Em outras palavras, a verdade real prevalece em detrimento da verdade formal. Esse princípio tem por premissa proteger o trabalhador diante do poder de hierarquia do empregador, que pode exigir assinaturas em documentos, quando na verdade esses documentos não demonstram o que de fato acontecia naquele contrato de trabalho. Perfeito, vamos dando continuidade. Princípio da irrenunciabilidade. O mencionado princípio informa que o direito não reconhece que o trabalhador abra mão de direitos reconhecidos a seu favor. Portanto, a irrenunciabilidade diz respeito à impossibilidade que o trabalhador se prive voluntariamente de direitos que lhes são garantidos pela legislação trabalhista. Na verdade, o princípio da irrenunciabilidade ele tem muito a ver com o que nós falamos em aula posterior, de toda essa evolução do direito do trabalho, desses patamares mínimos que foram constitucionalizados. Não dá para fugir do patamar mínimo. Não dá para o empregado dizer, olha, foi eu que não quis minha carteira assinada. Antes, turma, era muito comum, em tese de defesa do empregador, em audiência, ele não conseguir comprovar alguns direitos trabalhistas do seu empregado. Ele dizia assim, olha, mas foi o empregado que não quis, está aqui ó, o documento. Ele assinou dizendo que não, que renunciava à carteira de trabalho, ele renunciava ao 13º e a demais outras verbas trabalhistas. Para a área trabalhista, essa tese de defesa não tem efeito jurídico, tá? Mesmo que isso esteja documentado. Por quê? Porque o princípio da irrenunciabilidade veda esse tipo de renúncia do empregado. Empregado, você não pode renunciar de patamares mínimos já conquistados. Ou seja, olha aquela evolução histórica do direito do trabalho, olha como isso foi importante. Tem patamares mínimos de direitos e garantias trabalhistas que não podem ser renunciados. Mesmo que o empregado diga, eu que não quis, eu que realmente renunciei, isso não serve como justificativa. Ok, vamos dando continuidade. Princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio da continuidade da relação de emprego, ela preza que a relação de contrato de trabalho, em regra, ela tem que ser analisada por um tempo indeterminado. Óbvio que tem as exceções dos contratos por tempo determinado. Aqueles contratos que têm um tempo de início e um tempo para finalizar, um tempo de início e um tempo de fim. Esses contratos temporários, esses contratos de curto prazo, existem as previsões legais reconhecidas, ok, mas a regra para a área trabalhista são os contratos por tempo indeterminado, aqueles que se prolongam no tempo. Mas por quê, professora?
Porque é óbvio que um contrato por tempo indeterminado é muito mais benéfico para o trabalhador, para o empregado. Eu saber que eu estou contratada e que esse meu contrato não tem fim para finalizar, isso é muito mais vantajoso, isso causa mais tranquilidade para o empregado do que eu saber que eu vou ser contratado apenas por 30 dias, por 90 dias e ao final desses 90 dias eu vou ser demitido, né? Esse meu contrato vai ser rescindido, o termo mais correto é esse. Meu contrato vai ser rescindido. Mas que fique claro, os contratos por tempo determinado, eles são legais desde que respeitem os requisitos de contrato por tempo determinado. Em momento oportuno, vamos falar dos contratos por tempo determinado. Quais são esses tipos de contrato? Quais são os requisitos que eu tenho que respeitar, tá? Ok, se eu respeito os contratos por tempo determinado e os requisitos para eles, tudo bem. Agora, eles não podem ser a regra. A regra são contratos por tempo indeterminado, ou seja, contratos de trato sucessivo que se perduram no tempo. Ok, vamos dando continuidade. Atenção, coloquei aqui a súmula 212. O ônus da prova, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Quem tem que constituir, o ônus da prova de demonstrar o término da relação contratual é de fato do empregador. Por quê? Porque, como já se viu, a regra são os contratos por tempo indeterminado. Se porventura esse empregador demitiu ou rescindiu esse contrato antes do termo, é ele que vai ter que comprovar o porquê de ter demitido antes do termo, se houve uma justa causa ou não, ou seja, é ele que vai ter que comprovar o motivo do término do contrato de trabalho e não o empregado. Porque isso justamente em virtude do princípio da continuidade da prestação do serviço e dos contratos por tempo indeterminado. Perfeito. Princípio da intangibilidade salarial. Intangibilidade salarial pretende garantir ao trabalhador o direito de perceber a contraprestação a que faz jus por seu trabalho, de maneira estável e segura, não sujeita a oscilações inerentes ao ramo da atividade econômica explorada ou mera vontade do empregador. O princípio da intangibilidade salarial quer dizer salário, e aí mais na frente a gente vai fazer a distinção entre remuneração e salário. Remuneração é algo muito maior, em que o salário está englobado, certo? Remuneração é salário mais gorjeta. Mas não se preocupem com isso nesse momento, porque a gente vai chegar um momento para falar sobre remuneração e salário, ok? Mas o princípio da intangibilidade salarial, qual é o objetivo dele? É proteger essa percepção econômica que o empregado recebe. Salário, ela tem natureza alimentar, ela precisa ser respeitada porque ela que é responsável pela subsistência do empregado e da sua família. Por isso que salário, ele tem essa característica de intangível, de intocável, você não pode mexer, tá? Mas cuidado, nenhum princípio é absoluto, como já vimos. Há alguns momentos que dá sim para mudar, para alterar essa percepção salarial, mas saibam e sempre lembrem, qualquer tipo de mudança salarial, isso é exceção, tá? A regra é que salário seja intocável, intangível. Perfeito? Está lá no artigo 7º da Constituição Federal, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, o salário ele é irredutível. Não dá para reduzir o salário apenas por bel prazer do empregador, exceto por convenção ou acordo coletivo do trabalho. Perceba que o legislador previu uma exceção, que o salário só poderá ser reduzido em casos extremos por convenção ou acordo coletivo, ou seja, por meio de norma autônoma do trabalho. Ou seja, em virtude desse caráter alimentar
dessa intangibilidade que tem um salário, de toda essa proteção que tem um salário, existe a característica também da irredutibilidade salarial. Mas, óbvio, existe sim flexibilização a esse princípio, dependendo do caso concreto de algumas situações e principalmente de acordo com convenção coletiva, dá para reduzir sim percepção salarial, mas isso a gente analisa depois em um outro momento mais oportuno. O momento agora é você entender qual é o princípio, o que diz, qual é a natureza do princípio da intangibilidade salarial. Ok? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O que é isso? É o que a gente chama de reformatio impejus, ou seja, reformar para pior. Não dá, para trabalhista não dá para reformar, não dá para alterar contrato, tirando direitos, suprimindo direitos já garantidos, suprimindo direitos que já foram incorporados ao contrato de trabalho, ou seja, reformatio impejus. Significa que o contrato de trabalho do empregado não pode ser modificado para pior, com ou sem a sua anuência. A alteração diz respeito a qualquer cláusula contratual, escrita ou verbal ou apenas tácita. Por conseguinte, não pode haver modificação da forma de remuneração em prejuízo do trabalhador, não pode haver rebaixamento funcional, agravar as condições de trabalho, ou seja, tudo que vier para piorar esses direitos, ou seja, para uma reforma que venha para prejudicar qualquer alteração que seja lesiva, isso há um impedimento para isso, em virtude da proteção do empregado, em virtude desse princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Ok? Mas aqui está um ponto muito importante. Cabe esclarecer não se tratar de um princípio absoluto, como aliás nenhum direito é. Assim, são vedadas alterações do contrato de trabalho que tragam prejuízo ao empregado. Ao contrário, as alterações favoráveis ao empregado são sempre permitidas e incentivadas pela legislação. Mas entendam, nenhum desses princípios é absoluto. Em algum momento eles podem ser flexibilizados, principalmente por acordo ou convenção coletiva, mas que pelo menos patamares mínimos de constitucionais precisam ser respeitados. Ok? Dando continuidade, coloquei aqui uma nota de atenção para vocês. O artigo 444 menciona assim: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula. Esses dois artigos falam exatamente dessa reformatio impejus, ou seja, qualquer tipo de alteração contratual, quando se fala de área trabalhista, apesar de que contrato tem essa característica de liberdade das partes, de liberdade de negociação, qualquer tipo de alteração que seja prejudicial, que venha alterar o que de certa forma já foi incorporado nesse contrato de trabalho, só vai poder ser feito por mútuo consentimento. O que é isso? Por real acordo entre as partes, por real conhecimento entre as partes do que vai ser alterado. E ainda mais, desde que isso não resulte prejuízo, nem direta e nem indiretamente ao empregado. Se porventura qualquer alteração no contrato de trabalho, mesmo que seja por mútuo consentimento, mas cause um prejuízo para o empregado de forma direta ou indireta, essa cláusula tem que ser anulada, essa negociação tem que ser nula, tá? Esses artigos são muito importantes, porque eles falam exatamente dessas possibilidades de mudanças no contrato de trabalho. Contrato, em regra, dá para mudar? Dá. Em regra, você pode mudar uma cláusula contratual, uma cláusula trabalhista
é contratual, mas tem que sempre observar que essa cláusula contratual não pode trazer prejuízos a esse empregado. Essa cláusula contratual precisa ser negociada, conversada, precisa haver mútuo consentimento. Se houver prejuízo, mesmo que indiretamente ao empregado, essa cláusula é nula e isso não pode acontecer. Perfeito. E aí aqui finalizamos nosso estudo sobre os princípios do direito do trabalho. Vocês perceberam que todos esses princípios do direito do trabalho vêm com a premissa de quê? De resguardar o hipossuficiente dessa relação. Ou seja, todos os princípios do direito do trabalho acabam voltando para o princípio mãe, que é o princípio da proteção, que é essa análise de proteger o empregado em virtude dele ser visto como alguém que está em um patamar de negociação inferior. Ok. Dando continuidade. Fontes do direito do trabalho. É muito importante a gente falar sobre essas fontes do direito do trabalho, porque até pelo momento que a gente vive hoje, com a edição da Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista, você percebe que o direito do trabalho, e eu sempre falo isso de forma reiterada, não é mais apenas só CLT. As fontes do direito do trabalho hoje mais usadas, na verdade, é a jurisprudência, são os entendimentos jurisprudenciais, são as orientações jurisprudenciais, elas que hoje ditam o caminhar do direito do trabalho. A CLT ainda é uma fonte importante e a mais usual e a mais comum, mas não se esvazia nela. E aí coloquei para vocês a importância das fontes do direito do trabalho, até naquele pensamento que já falamos anteriormente de preencher as lacunas legais, de integração, de interpretação do direito. E aí está o artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que já é de conhecimento de vocês, quando ele fala: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais do direito. Isso aqui, esse artigo 4º, nada mais é do que as formas de integração do direito. Lembra daquela pergunta que eu sempre falo e sempre faço? O ordenamento jurídico é completo? Há completude no ordenamento jurídico? Sim, há completude no ordenamento jurídico. Por quê? Porque a lei ela é apenas uma das formas de manifestação do direito. Apenas uma. Eu tenho outras fontes do direito. O direito se manifesta de outras formas. A lei é só uma. A lei, essa é omissa, essa é falha, mas o ordenamento jurídico não pode ser. Eu preciso encontrar a resposta. Eu preciso preencher as lacunas. E aí o artigo 4º nos dá essa menção. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Assim, o direito do trabalho possui suas fontes para se fazer a integração da norma jurídica. E aí o artigo 8º da CLT te dá outras formas de preencher as lacunas, outras formas de te demonstrar como o ordenamento jurídico para a seara trabalhista também é completo. Olha por quê. Olha o que diz o artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de dispositivos legais ou contratuais, decidirão conforme o caso pela jurisprudência, pela analogia, pela equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes do direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre interesse privado. Esse artigo 8º, ele te diz muita coisa. Esse artigo 8º, ele te fala de todas as fontes do direito do trabalho, de todos os caminhos que se pode percorrer para encontrar resposta para a área trabalhista, né? E ainda fala que nenhum direito, nenhum interesse particular pode se sobrepor ao interesse público. Ok? E aí volta para aquele pensamento de completude do ordenamento jurídico, de buscar integrar o ordenamento jurídico. Para a área trabalhista, você percebe que temos muitas fontes, muitas ramificações
de busca desse direito, de busca dessas respostas legais, ok? E aí coloquei aqui para vocês jurisprudência para a área trabalhista. É inegável a importância da jurisprudência, falo isso de forma reiterada porque de fato a área trabalhista hoje é jurisprudência, vocês precisam saber da jurisprudência, o que está se decidindo, entendimentos do TST, as orientações jurisprudenciais, os precedentes normativos, isso é muito importante também, ter conhecimento, porque é isso que vive hoje a área trabalhista. A analogia é uma forma, a equidade também, buscar um julgamento justo, que busque a justiça, a equidade do julgador. Todas essas formas, você já sabe, não é diferente para cá, para a área trabalhista. Os princípios e as normas gerais do direito, né? Os princípios e as normas gerais do direito devem preencher as lacunas surgidas no caso concreto, né? Os princípios são norma geral e abstrata. O que é um princípio? Princípio é uma norma geral e abstrata. Princípio, ele tem uma carga de subjetividade. Cada princípio, dependendo de cada pessoa, da sua interpretação, ela vai ter uma visão muito particular do que é cada princípio. Princípio, ela tem uma carga de subjetividade. E é por isso que ele é uma das fontes muito importantes para a área jurídica e para a área trabalhista também, né? É uma das formas que complementa, que dá essa completude do ordenamento. Os usos e costumes também são muito utilizados, né? É o que habitualmente, o que socialmente se utiliza, se isso não traz um prejuízo demasiado para a sociedade, se isso não traz um prejuízo para o ordenamento jurídico, se isso não confronta com nenhum princípio constitucional, se o uso e o costume não afronta a Constituição Federal, não há por que não incorporaram. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, o intervalo para repouso e alimentação dos rurais, que por ser maior do que o do urbano, tá? Vocês vão ver lá na frente que vão falar dos intervalos de jornada, tá? Intervalo de alimentação, tudo isso foi criado pelo costume, tudo isso foi criado pelo uso. Você analisou que isso não infringia, isso não confrontava o ordenamento jurídico, então acabou ficando, tá? Quando chegar o momento oportuno, também vamos chegar para analisar um pouco mais de cautela, tá? Essas durações de intervalo. Mas isso fica mais lá para frente, tá? O importante aqui é que vocês saibam que existem essas formas essas fontes do direito do trabalho, ok? Direito comparado também é muito utilizado para a área trabalhista, tá? Principalmente porque já falamos que usamos muito as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, os tratados internacionais do trabalho. Eles são sempre muito vistos, revistos, estudados e, de certa maneira, incorporados para a área trabalhista. Então, direito comparado também se considera uma fonte. Claro, uma fonte supletiva, não é uma fonte principal, mas sim tem o seu grau de importância para a área trabalhista. Perfeito. A expressão fonte designa a origem do direito e a final das normas jurídicas. Para a área trabalhista se faz dependendo da doutrina, e aqui eu coloquei a classificação mais clássica, né, de fontes, existe uma subdivisão. Tem as fontes materiais do direito do trabalho e temos as fontes formais do direito do trabalho. Vou voltar para a gente falar um pouco das fontes materiais. As fontes materiais do direito do trabalho são aquelas ligadas ao conteúdo e ao fato social. Lembra que falamos que o contexto social influencia muito no direito? Óbvio que sim, né? Então, assim, quais são as fontes materiais que foram importantes para o que temos hoje na área trabalhista?
Coloquei um exemplo para vocês, as reivindicações dos trabalhadores, as paralisações, as greves. Tudo isso são fatores sociais que são levados em consideração para que dispositivos normativos, para que leis sejam criadas. Então, a área trabalhista, a gente faz essa divisão. Fontes materiais, que são o quê? Todo o contexto social, origem, todos os fatos históricos, sociais são importantes e influenciam para as fontes formais do direito. E aí, chegamos nas fontes formais. Fonte formal nada mais é, pessoal, do que as normas jurídicas, os dispositivos jurídicos criados, os dispositivos jurídicos que foram formulados em virtude das fontes materiais. Só se fala hoje, e só temos hoje uma lei de greve regulamentando esse instituto porque tiveram várias reivindicações anteriores, porque teve várias paralisações anteriores, ou seja, aspectos sociais aconteceram, ou seja, fontes formais aconteceram para dar advento às fontes formais. Então, fontes materiais aconteceram para dar advento às fontes formais do direito. Fontes formais do direito. Quais são as fontes formais do direito? Do direito para a área trabalhista. Nós temos as fontes formais autônomas e as fontes formais heterônomas. Fontes formais autônomas, o nome já está te dizendo, autonomia. As partes possuem autonomia de negociação, autonomia, patamares de liberdade muito maiores. Para a área trabalhista, quais são as fontes autônomas? Acordo e convenção coletiva, acordo individual de trabalho, ou seja, tudo que coloca o direito de empregados e empregadores negociarem, isso são fontes autônomas. Fontes formais heterônomas, ou seja, se são heterônomas, são aquelas em que não tem o patamar de liberdade das partes. São fontes que são imposição, ou melhor, atuação estatal, ou melhor, intervenção do Estado de forma direta, de forma positiva. E aí vem todo o nosso corpo legislativo de fontes da área trabalhista. CLT, as leis, os decretos, tratados internacionais, todos esses são fontes formais. Só que são fontes formais heterônomas. Por que heterônomas? Porque são fontes, são intervenções do Estado. Não há negociação das partes, não há liberdade de negociação. Se há liberdade de negociação, eu estou falando de fontes formais autônomas. Ok? Dando continuidade, é importante falarmos sobre essas fontes do direito do trabalho. Chegamos aqui no artigo 912 da CLT. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência dessa consolidação. Esse parágrafo, na verdade esse slide, eu resolvi colocar para vocês para falarmos um pouco sobre o direito do trabalho no tempo, sobre a aplicação, qual é a norma trabalhista que eu vou aplicar. Isso é o que a gente chama de direito do trabalho no tempo. Até coloquei para vocês, para o fim deste capítulo, cabe ressaltar que a aplicação das normas de direito do trabalho possui caráter imediato no tempo, considerando o predomínio de normas imperativas, devendo se interpretar, respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é esse slide quer passar para vocês? Tem toda uma discussão de direito do trabalho no tempo. Qual é o direito do trabalho que eu vou aplicar nesse momento? Qual é a norma trabalhista que eu vou aplicar nesse momento? A área trabalhista não difere do que vocês já estudaram lá em processo civil, sobre o processo civil, aplicação do processo civil no tempo. Não há distinção. Por quê? Porque lei ela tem caráter direto e imediato. Uma lei entrando em vigor, ela se aplica a todas as situações posterior à sua vigência, de forma direta e imediata. Para a área trabalhista, isso também prevalece.
A ressalta que sempre fazemos é respeitar o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, esses três institutos eles estão protegidos. Lei ela tem efeito direto e imediato, entretanto, ela tem que haver respeito aos atos já consumados, aos atos já finalizados na edição da norma anterior. Esse slide aqui e o que eu estou mencionando agora não muda do que vocês já aprenderam lá em aplicação da norma no tempo. Para a área trabalhista é a mesma forma. Coloquei o artigo 912 para vocês comprovarem isso. Tá bem? O artigo 912 eu vou ler novamente. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, entretanto não consumadas, antes da vigência dessa consolidação. Perfeito. E aí chegamos no que a gente fala de aplicação da norma trabalhista no espaço. Anteriormente falamos da aplicação da norma trabalhista no tempo, agora a aplicação da norma trabalhista no espaço. Referente ao espaço, prevalece no direito do trabalho o princípio da territorialidade, isto é, incide a norma do local em que se efetivou a relação empregatícia. Isso é importante, tá? Qual é a norma que eu vou aplicar? Quando eu falo de área trabalhista, o local, qual é o local que eu vou respeitar? O princípio da territorialidade vai responder isso. Incide a norma do local em que se efetivou a relação empregatícia. Coloquei um enunciado aqui no final. Cabe à União legislar sobre o direito do trabalho, bem como são assegurados aos trabalhadores contratados no Brasil por empregador brasileiro ou transferido para prestar serviço no exterior, além dos direitos previstos na Lei 7.064 de 82, a lei brasileira, se mais benéfico que a lei territorial, a lei do local da execução do serviço. Ou seja, qual é a regra? A regra é a lei, quando eu falo do princípio da territorialidade, é respeitar a lei do local onde eu fui contratado, a lei do local onde se efetivou a relação empregatícia, onde eu fui contratado. Ou seja, isso é o princípio da territorialidade, respeitar o território, o local onde se efetivou a relação empregatícia. Entretanto, há essa mudança quando, se porventura o empregado for contratado no Brasil para prestar serviço no exterior, em regra, a lei que vai ser aplicada é a lei brasileira, em virtude do princípio da territorialidade. Entretanto, se a lei do local, ou seja, do exterior, onde vai ser executado o serviço, for mais benéfica, é essa lei que vai ser aplicada. Ok. Aqui a gente fez uma análise da lei trabalhista, da aplicação da norma trabalhista no espaço. A regra é o princípio da territorialidade, respeitar o território, respeitar o local onde se efetivou a relação empregatícia. Quando eu falo de empregados contratados no Brasil para exercer serviço no exterior, a regra continua sendo a lei brasileira. Entretanto, se a lei estrangeira for mais benéfica, se aplica a lei do local da execução dos serviços. Perfeito. Aqui a gente analisou a lei e a norma no espaço. Ok. Turma, aqui nós finalizamos superamos essa parte de princípios, de fontes, de aplicação da norma no tempo e no espaço. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre relação de trabalho e relação de emprego. Ok? Bons estudos, obrigado.